Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Olá, Reinaldo, Leandro, Rafael, Alumipac, acho que é o Matheus que está conosco. Boa noite, seja bem-vindo, Matheus. Tiago, Marcelo Chagas, o nosso convidado de hoje. Hoje vai ser um bate-papo muito especial. O amigo Christian está conosco, nosso querido campeão do Prêmio Biro Criativo 2019. O Christian tem uma história linda da empresa dele e vai ter cada vez mais sucesso, se Deus quiser. Quem mais? O Fred, Adesive. Tá, pessoal, boa noite. Novamente, Eduardo Oliveira conosco, Alexandre, boa noite. Hoje nós temos um convidado muito especial. Como todos conhecem, é difícil conversar com alguém do mercado que não conheça o Marcelo Chagas. E é uma honra ter ele conosco aqui hoje. Ele aceitou participar da nossa live de hoje e eu acredito que ele tem muita coisa boa a compartilhar conosco. Olá, Alexandre, Marcel, Rony Augusto, vamos entrando, sejam bem-vindos. Com certeza, Marcos conosco, obrigada, Marcos. Com certeza vai ter bastante assunto, preparem as perguntas aí, que hoje a live vai ser forte. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Coloca um joinha se estiverem ouvindo bem. Só para a gente não ter o problema que a gente teve na live passada, né? Eu vou já convidar o Marcelo Chagas para entrar conosco. Marcelo, eu vou mandar um convite para você agora. Nossa, tem um pessoal legal aqui hoje. Ô, Marcelo, seja bem-vindo. Tudo Muito bem? obrigada. Sim, satisfação ter você aqui conosco na live da GF. Eu de O volta pessoal à estava forma, animado. porque depois que o meu Facebook foi clonado, hackeado, tudo, eu acabei perdendo o meu Instagram com todos os meus seguidores, aqueles que eu seguia Nossa, também. Aí eu comecei com esse novo, mas não é nada, não é nada. Eu tinha 30 mil seguidores, né? E eu seguia mais ou menos umas 70 mil pessoas. nossa. Aí perdi Puxa, tudo. muita coisa. É Aí muito eu triste deixei perder tudo. Aí eu deixei meio a plataforma, fiquei chateado e agora estou mais no YouTube, alguma coisa de Facebook. Aham, mas agora você criou esse, agora vamos alimentando esse, Vamos tentar, vamos ver, né? com certeza. Marcelo, com a vontade que as pessoas têm de conhecer você e o teu trabalho, eu acredito que em pouco tempo o teu Instagram vai estar até com mais seguidores do que antes, Opa, né? vamos. É que era velho o meu Instagram, né? Então por isso que eu tinha bastante gente. Agora vai demorar um pouquinho. Ai, que pena. Ah, Marcelo, vamos oi, começar a live de hoje, que a gente tem vamos, muito assunto? vamos Primeiro lá. lugar, eu queria que você contasse um pouquinho do Marcelo Chagas. Como é que é a tua história? As pessoas têm muita curiosidade de saber por trás desse grande profissional, quem é o Marcelo Chagas? Conta para nós. Bom, antes de tudo, obrigado, Luciana. Você sempre muito gentil nas suas palavras. Olha, sempre nota 10. Bom, Imagina, obrigado. Na verdade, se eu contar a minha história aqui, foi muito interessante. Eu comecei a minha vida como ourives, trabalhando com meu Horrível. pai. O meu pai tinha uma empresa de macaxita, burilado, essas coisas, fazia anel, bijuterias, essas coisas, e eu trabalhava com isso e fazia um curso de eletrônica. Aí Uhum. depois eu comecei a consertar televisão, rádio, essas coisas. Entrei em algumas empresas não, entrei numa empresa chamada Olímpia Técnica Comercial,
onde algumas Ah, calculadoras eletrônicas, tipo aham. essa daqui, só que Sim, tipo a lenha, né? Não essas daqui, né? aquelas que tinha uma bobina, assim, né? Também, exatamente. Dismac, nossa, antigo, Isso. né? O meu pai trabalhava Aí, com isso também. exato. Aí depois eu saí de técnico dessa empresa para entrar na Olivetti como estagiário, porque a Olivetti era Puxa, uma empresa muito grande, né? sim. E lá eu comecei a trabalhar com coisas que eu acho que muita gente aqui nunca ouviu falar, tipo Telex. Uau. Você lembra do Telex? Eu trabalhei com Telex. Telex. Aí o Telex máquinas de escrever eletrônica, as Sim. primeiras impressoras matriciais, monitores, né? E aí eu fui me informando. Hoje eu sou formado engenheiro mecatrônico, né? Com pós-graduação em microprocessadores e telecomunicações e Aham. virei garoto de programa, né? Essa é Desenvolvo ótima. programas. E aí, nesse mercado, eu entrei em 1992, tá? Eu Nossa. foi com o pessoal da Mimac, né? As primeiras pessoas que trouxeram a Mimac para o Brasil foi o grupo Telpar, que tinha uma Uhum. franquia chamada Allsigns, Suplisigns, tudo. Sim. E eu era o gerente técnico e conheci essa parte e comecei a consertar equipamentos Gaftec, NovaJet, é, Fuji, Braid, Colorpic, nossa, vários, Mimac, Aham. Roland. Aí depois eu entrei nesse mercado do software, uma coisa muito interessante. O pessoal do Japão falou assim: poxa, Marcelo, você não conseguia fazer um bico para a gente e traduzir o painel da cortadora Mimac? Naquela época era Uhum. cortadora, não tinha nem impressora, né? A Nossa. primeira impressora deles foi a JV 1300. Uhum. E aí eu comecei fiz toda a tradução para o português, para o espanhol, e aí eu conheci o pessoal da Amiable Technologies, que Ah. também chegou para mim, que fazia o Flex, né, e falou para mim, pô, fiquei sabendo que você traduziu a cortadora Mimac, traduz o Flex para gente, né? Aham. Eu fiz a tradução do Flex Nossa. Isso foi que e ano? isso foi 93, 94. Nossa. É. Aí foi indo. Aí no fim, em 96 eu conheci o pessoal da Scanvec, Aham. que também me convidou para fazer algumas coisas, teste de drive, dessas coisas, né? E aí, quando eles fizeram a fusão em 98 da Scanvec com a Amiable, eles chegaram à conclusão que tinha uma pessoa lá que era comum às duas empresas, eu. Aham. E aí eles falaram assim, bom, já que você está numa empresa e está na outra, vem trabalhar com a gente. Daí te puxaram. E aí, desde 98, eu estou na empresa como eu entrei como. O meu primeiro cargo foi especialista de produto, depois passei para gerente técnico, aí de gerente técnico, gerente de vendas e técnico, e hoje eu sou diretor de vendas e tecnologia da empresa. Puxa vida, Marcelo, é uma história linda, né? É uma vida dedicada a isso, né? É, Por isso bastante. esse profissional que a gente vê assim com tanta maestria no que faz, né? Não, não. Marcelo, com tanto conhecimento que você tem, não só do mercado brasileiro, mas do mercado mundial, da América Latina, eu acho que de uma forma mais É, então é América. próxima a você, né? Uhum, Muitas vezes que eu tento falar com você, eu não consigo porque você está em treinamentos na América Latina, né? uhum, uhum. Como é que Então você está vendo isso? a minha área de atuação é de Miami para baixo, né? Aham. Então, eu praticamente atendo toda a América Latina, de todos os latinos, vamos colocar assim, né? E alguma coisa de vez em quando pinta Portugal e Espanha, mas ainda não quiseram me passar essa parte, né? Aham. Ainda. Ainda. Mas daí que a dona Vanessa não te enxerga mais, então é melhor que não passe. Mas é ela que é o meu suporte. Se não fosse ela, eu não seria metade do que eu sou hoje. Eu Na parte imagino. de eficiência, se não fosse a Vanessa sendo a minha braço direito, braço esquerdo, pernas e gerenciar toda a empresa aqui,
na parte de finanças, tudo. Se não fosse ela, não seria fácil, não. Acho Eu que nem imagino. conseguiria, nem conseguiria. Ela é uma mulher fora da curva, uma mulher guerreira, uma mulher que eu admiro bastante, sempre está com você e, nossa, sensacional. É, Parabéns. estamos aí 26 anos juntos já, né? Pois é, uma parceria boa. Com certeza. Como é que você tem visto isso, Marcelo, de tudo que está Sim. acontecendo no nosso mercado, na comunicação visual, no Brasil, em relação aos outros países? Qual é a tua percepção sobre tudo que está acontecendo? Bom, o bom da crise, né, desse tipo de crise, é que as pessoas se reinventam, né? Certo. Na hora que começa a faltar o dinheiro, o pessoal começa a dar cambalhota, jogar, fazer o que for para fazer o dinheiro entrar. E é o que eu vejo no mercado. Hoje, por exemplo, a parte de CNC, que é o mercado de Aham. controlador numérico, as routers, né, tudo, Aham. eles estão crescendo muito. Tivemos aí um grande boom nessa parte por causa de fazer as máscaras, aquela de acrílico, tudo, Sim. usinar, tudo, né? Então foi uma coisa que ninguém falava, oh, parte 3D, nós tivemos muito. Eu tive que fazer alguns moldes para alguns clientes que tinham dificuldade, principalmente da Colômbia, né? Aham. Eles começaram a fazer máscaras, tudo. Essa máscara que você vê que cobre a cara, não a Sim, máscara de sim. tapar a boca, né? Sim, Essa de sim. acrílico, né? É Aham. o EPI da vida, né? Aham. E aí eles estão desenvolvendo isso. Também na parte de sublimação, né? Que é a impressão digital, o pessoal de sublimação está fazendo máscaras estampadas com não somente a máscara branca, mas a máscara com logotipos, máscara com desenhos, caveiras e tudo mais, né? Para deixar o produto mais atrativo e não vender só aquela máscara branca ou tecido preto, o que for, né? Então, Aham. um negócio, dançando conforme a música e fazendo dinheiro, né? As empresas, os meus distribuidores, muitos estão parados, porque as alfândegas estão paradas e não tem Certo. equipamento para vender, entendeu? Sim. Eu tenho cliente que tem máquina vendida que não tem equipamento para entregar, porque a máquina está Sim. parada na alfândega. Isso na Colômbia, isso no Peru, no México também, né? Aham. Mas os clientes em geral, a gente tem mantido as nossas assinaturas de software. Por exemplo, a gente pensou nessa, o pessoal vai tudo cancelar a assinatura, né? Não, todas, assim, tivemos alguns números de pausa, né? Mas Aham. crescendo o número de vendas de assinaturas, porque o pessoal Puxa! pegou e começou, não, vou preciso de mais ferramentas para começar a fazer coisas que eu não tenho hoje no software atual. Isso é sensacional, porque então, porque desacelerou, ele pensou em melhorar o processo, alguma Uhum. coisa nesse sentido, né? Em dar melhoria ao processo interno. Na verdade, todos queriam trocar os equipamentos, passar pelo equipamento mais rápido, tudo, né? Eu via, por exemplo, na feira, a única feira que eu participei esse ano foi a do México, né? Aham. Que foi a Expo Impression. Ali nós fizemos vendas, pô, foi fantástico. Até o fechamento de março, nós estávamos quase 20% acima da meta de vendas. Uau! E ali, praticamente, teve essa questão da Covid que travou tudo, praticamente abril foi um mês. Fizemos algumas vendas, o pessoal conseguiu vender o estoque, tudo, né? Mas o estoque de máquinas, estou falando no geral, Sim, aí sim, para sim. clientes, né? Mas no final, fizeram vendas e máquinas paradas na alfândega porque não conseguiram desembaraçar. Entendi. Mas aquilo que você E perguntou, o pessoal está se reinventando, claro, trabalhando de portas fechadas, muitos não respeitando a parte do fica em casa, né? E trabalhando, vai com a porta fechada, mas ali juntos, né? Eu acho que um confia no outro, né? Não sei. aham. E é isso aí. O pessoal não pode deixar de pagar. Eu entendo que a gente não pode, vamos dizer assim, aumentar o risco de contaminação. Eu concordo Certo. 200% com isso, tá? Mas também tem o outro lado, né? E a questão da pessoa ficar sem nada, né? Muita gente não trabalha, não tem nada para assim de gordura guardada para segurar A uma empresa, maioria. né? Entendeu? É Então, verdade. aí eu entendo alguma coisa. Eu sempre investi, falei, olha, gente, fique em casa. Mas se der para fazer alguma coisinha entre vocês, assim,
você, como... Pô, eu conheço vários donos de empresas que foram para produção. Já que eu não tenho funcionário porque ele ficou em casa, ele foi lá produzir, mexer numa calandra, imprimir, tanto é que eu dei muito suporte técnico. Ô, Marcelo, Aham, como que imprime aqui? Eu não sei, entendeu? aham, O aham. software está tudo diferente. Então, aconteceu muito disso, o pessoal ir para a mão pôr a mão na massa para atender os pedidos, porque eles falaram assim, eu não Sim. entendo, o pessoal que eu pensei que ia cancelar o pedido, ou pedir uma pausa do pedido, não, manda o pedido para ontem, então, aí que entra, né? Sim, por exemplo, ó, nós temos vários empresários bem resilientes, assim, eu acho até que o brasileiro tem essa característica da criatividade de se reinventar e de erguer. O Eduardo da Cromajet está comentando aqui, até grande empresa, ótimo. Eu não fiquei em casa nem um dia, tomamos todos os cuidados e liberamos o grupo de risco, tá certo, foi para cima, né? Eu Roberta aqui liberei, eu conosco, liberei todo Andressa. mundo da SAI. Por exemplo, o Joel, o Israel, o Cássio, a Márcia, e estão trabalhando na casa deles. Só eu estou aqui na empresa, entendeu? Porque a empresa também é 50 metros da minha casa. Então, Sim, não tem o porquê. Então, nós continuamos, nós trabalhamos com software, né? Então é um pouco mais fácil, né? Entre parênteses, né? Mas do ponto de vista, tipo, visitar, eu preciso visitar o pessoal da Fortex, tá? Por um desenvolvimento lá e não consigo, tá? Não consigo porque eles vão voltar só semana que vem. Então, tem que. É isso, né? Não tem muito o que falar. mas você trabalhou bastante também, né? Tá, sim. O bom é que eu vou te falar uma coisa. Nesse momento aqui eu consegui. Lembra aquele vídeo que eu fiz para você sobre Sim, desenvolvimento? Que eu falei que eu estou aqui no desenvolvimento. Olha, eu vou te falar que eu consegui avançar uns 6 ou 7 meses no software, em uau. tecnologia, Uhum. tá? E é isso que Então eu vou você passar ganhou para o tempo. pessoal. Hã? Então você ganhou tempo. Opa, isso sim. Não, perder tempo não dá. Não dá para ficar assistindo sessão da tarde, não, viu? Não, não, verdade, com certeza. Pessoal, Marcelo, o pessoal Hum, está ansioso para saber hum, como que faz, a tua opinião de como que faz para evitar refação de material, porque hum, gera um prejuízo gigante nas empresas de impressão, fazendo uhum. o gerenciamento adequado de cores. Marcelo, dá para você dar uma explicação, umas dicas para esse pessoal que precisa tanto? Olha, dá sim. Só deixa eu tomar uma aguinha, pé no fim. Claro, vou fazer o mesmo. Vamos lá. É o seguinte, né? Tirando os equipamentos látex, que é um outro tipo de tecnologia, hoje, um cliente, uma pessoa que ficou com o equipamento parado muito tempo, quando o equipamento voltar a funcionar, eu vou te falar que ele não vai ser o mesmo que ele era antes, tá? Pelo fato, é que nem aquele carro que fica guardado na garagem e quase nunca sai, entendeu? Certo. Então, tem esses detalhes que acontecem. Tem alguns que fizeram a sua manutenção. Quando se faz a manutenção, é claro que volta, né? Mas sempre no mundo, vamos falar assim, no mundo dos equipamentos mais econômicos, né? A Uhum. coisa não funciona da forma como deveria, tá? Isso só os solvente ou os equipamentos de tinta solvente e UV? UV, solvente, látex, vai, Tá. dá sublimação, tá? Isso aí eu vi no meu próprio equipamento que eu tenho aqui no nosso laboratório, né? Uhum. Não o látex, mas a outra, eu percebi que eu tive que botar ela para imprimir ali alguns minutos para ela começar a ficar mais ou menos perto do nível que estava antes. E eu não sou de Uhum. produzir equipamento, tá? Mas o problema que eu vejo hoje é, principalmente, pelo menos 5%, 4% de diferença de cor nós vamos ter nesses equipamentos que ficaram parados, tá? Alguma coisa vai acontecer, principalmente pensando nos, tintas paradas na tuberia, se ele não fez o refil do líquido, o reflush lá que a gente fala para colocar o solvente e tudo mais. Tem todos esses parâmetros que tem que seguir, que eu acho que o pessoal de equipamentos pode responder melhor do que eu. Eu vou falar aquilo que eu tenho visto, tá? Clientes me Ah. ligando, falando, pô, Marcelo, eu produzi esse trabalho aqui, eu deixava o arquivo ripado aqui, eu não mexi nada no arquivo, fui mandar, o amarelo não é mais o mesmo, o vermelho não é mais o mesmo.
entendeu? Isso aí é uma coisa que acontece, mas é um efeito mais do que não tem nada a ver com o software propriamente dito, mas tem a ver com o equipamento em si, principalmente pela manutenção. Não se sabe como esse equipamento ficou durante essa parada, né? Uhum. E aí, o que acontece? A pessoa que chegar lá hoje, deixou um equipamento parado por 2 semanas, 3 semanas, ou 40 dias, vamos colocar a pior situação, encheu a Sim, máquina de tinta, botou para produzir, você pode ter certeza que ele vai ter que revisar as cores, porque alguma diferença vai dar. Tá? entendi. E é aí que entra a gestão de cor, né? Hoje, infelizmente, eu vejo muita gente trabalhando com tentativa e erro. Tá? É complicado isso, é até tema do nosso treinamento na GF, mas o pessoal fica tentando, testando e faz teste, tira teste. Hoje, a matemática da cor ela não é difícil. Qualquer um tem acesso a isso, tá? A única coisa é que nós precisamos seguir, criar no nosso grupo da impressão digital vamos dizer assim, algumas regras de produção. E se a gente seguir essas regras de produção, nunca mais nós vamos ter problemas de cor e reduzir a questão principalmente do achômetro, tá? E a Aham, segunda coisa, tirar o conceito eu da avaliação de cor. Por exemplo, agora no meu software, tá? Eu tinha muita discussão com os técnicos dos distribuidores sobre o bendito cinza. Eu aham, mostrava o cinza para ele e falava assim: para mim tá azul, para mim tá amarelo, para mim tá verde, não tá o cinza. Então, uma coisa que eu fiz no meu software agora é o cinza é avaliado pelo espectrofotômetro. Acabou. aham. Entendeu? E ele te Ótimo. apresenta o delta E. Ele fala, ó, delta E4. Quem falar delta E4 praticamente é a mesma cor no olho humano. Não tem história. Aham. A mesma coisa nós fizemos para alguns processos de sequência. Por exemplo, nós sabemos que os equipamentos hoje, eles são consumíveis, tá? Você vai Certo. produzindo, vai produzindo, vai produzindo, e ele vai cansando, tá? Uhum. E existe uma manutenção que se precisa fazer na cor durante esse processo, para que ele volte a ser como ele era quando ele era novo, entendeu? E isso é Sim, possível através, por exemplo, da relinearização, tá? É um sim. processo que demora, eu posso dizer assim, por mídia, demora aí no máximo 15 minutos, entendeu? E você consegue relinearizar o equipamento e deixar ele num ponto de operação, que é o que muitos equipamentos fazem hoje automaticamente, internamente. Os equipamentos mais custosos, quando você ou troca uma cabeça de impressão, ou quando você liga ele, ele coloca lá, ele faz uma avaliação com o densitômetro interno e verifica se está dentro do padrão que foi programado. Nossa, Entendeu? isso é uma vantagem grande. Mas Isso a aí, maioria não tem isso. né? A maioria não tem isso. A minha opinião real, quem trabalha com cor tinha que comprar um equipamento de impressão com espectrofotômetro. Entendi. Entendeu? A Tem que maioria das comprar. empresas nem tem espectrofotômetro. Você lembra dos equipamentos Color Span? Sim, Então, lembro. esses equipamentos vinham com espectrofotômetro, um Nossa, há Black quantos anos Light. atrás, né? Muitos anos, né? Que era a série H da HP, né? Vinha com Sim. espectrofotômetro por 2 razões. Primeiro, que ele variava muito. E segundo, cada lote de tinta vinha um amarelo diferente. Então, ele falava, ó, comprou um lote de tinta novo? Então, recalibre todas as mídias, tá? A Certo. mesma coisa, por exemplo, lotes de vinil, lotes de material. Por que muitas vezes o cliente vai lá e compra um lote inteirinho de PS para impressão UV? Para não pegar somente aquele lote e não ter variação no branco. E ajustar a cor Uhum. uma única vez. Sim. Entendeu? Então, tudo isso são variações, porque quer queira, quer não, o grande vilão do mercado hoje
em relação às mídias. Na cor final. Marcelo tá sumindo o teu áudio. Pessoal, vocês estão com o áudio? Eu não tô te ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo? Coloca um joinha. Não tá ouvindo. Marcelo, eu vou tirar e vamos conectar novamente você. Pessoal, o meu áudio vocês estão ouvindo? Só Lu, ok. Tá, sem áudio. Chagas não escuto, ok. Marcelo, entra novamente. Voltei! Marcelo, voltou, que Voltei! bom! Muito bem, as pessoas estavam comentando muito, o assunto estava ótimo, vamos dar sequência. Então, eu vou te falar, na minha opinião, todo mundo tinha que comprar uma impressora com espectrofotômetro, porque, vou te falar um dado interessante, tá? Eu presto consultoria também, a SAI presta consultoria para os clientes que querem economizar tinta, mídia e tempo na sua produção, tá? Isso é uma Certo. coisa que chamam a gente e a gente faz, tá? Eu tenho um case que eu até separei para vocês de uma estamparia que é uma estamparia média, tá? Ele consome a cada 3 meses 1 tonelada de tinta, tá? Uau! Não é tanto assim, se for avaliar assim, não é tanto, né? Nós estamos falando aí de... Vai, 1,5, 1,4 litros, mais ou menos isso, né? Dá a cada 3 meses 1 tonelada de tinta. E quando eu vou num cliente como esse, e vendo o espectrofotômetro, vendo a solução da SAI para economia de tinta e tudo mais, eu prometo para ele um mínimo de 5% de economia de tinta. Um mínimo, tá? Certo. Senão, Uhum. ok? Aí, é claro que, na grande maioria das vezes, depois da avaliação, o pessoal me reporta 20%, 18%, aí vai, né? Mas, Claro. por exemplo, eu vou fazer uma situação básica aqui nesse cliente. Nós conseguimos real, porque varia de cores claras para cores escuras, né? Ele estava fazendo meio com uma conta de padeiro, né? Nós conseguimos, na verdade, um 9% minha na empresa dele durante... Nossa. Tá travando, né, pessoal? Marcelo, tá travando. Ficou aqui só... Voltou. Travou o Chagas, né, pessoal? Cortou novamente. Francisco, você está aqui conosco, que bom. Quem mais? O Carlos. Travou do Marcelo, agora vai liberar. Tô de volta aqui. Opa, maravilha! Voltei. Aqui um cliente me ligou e aí eu coloquei, não, eu tô numa live. Não importa, eu quero falar com você. Aí eu falei assim, desculpa, né? Não vai dar. Aí, vamos lá. Ele gastava 864 mil reais de tinta por ano.
né? Certo. Depois que nós entramos, eu consegui 9% de economia real para ele, variando entre trabalhos supercarregados, modo esportiva, tudo. E por ano nós conseguimos 70, quase 80 mil reais de economia de tinta para ele. E com Uau. isso, ele investe em novos equipamentos para a empresa. Você Sim, tá nossa, entendendo? perfeito. Case ótimo. E outro detalhe, ele reduziu as perdas e as devoluções, porque como agora nós implementamos uma ferramenta que dá uma sequência e fala assim, olha, tá fora da curva, tá dentro da curva, tá dentro daquilo que era antes, ou seja, ele faz uma confirmação se a cor está correta, o cliente não devolve mais pela foto porque a cor está errada, porque o lote é verificado antes de entregar. Sim. Está entendendo? E, vamos dizer assim, para alcançar determinadas cores, ele que antigamente fazia diversas provas de cor, hoje ele faz 2, 3, no máximo 5 provas e já chega na cor que o cliente deseja e acabou. E isso é economia, primeiro de tudo, de tinta, de Sim. mídia, com os Sim. testes, e o mais importante, tempo, né? Porque ele vai lá, Sim. testa, manda para o cliente, é isso que você quer? Não, então devolve. Volta. Entendeu? Então, tem tudo isso, que E é, além do que, às vezes desgasta o cliente com tudo isso, né? com certeza, Acaba desgastando, gerando atrito nessa relação, né? bastante, bastante. Olha, é complicado, é complicado. É Uhum. que nem quando você tem um cliente que trabalha com ISO, né? Por Sim. exemplo, 12647. Se ele faz um teste lá e não passa, ele te devolve todo o trabalho, porque isso está no contrato. Tá Uhum. entendendo? Isso está no contrato. Eu te devolvo tudo e não quero saber. Você vai reimprimir sem nenhum custo adicional para mim. Entendeu? Uhum. Isso é cliente como o Sesc, é assim, entendeu? Sim. Sistema S em geral. Aham. Marcelo, tem uma colocação do Eduardo da Cromajet aqui. Ele diz que ele Ah, não acredita nisso e as máquinas devem ter um padrão. Cria-se padrões e depois podem utilizar os padrões que existem nas máquinas, 4, 6, 8 e 12 cores. Acredito que somente a tecnologia pode reverter. O que você acha? Ele só acredita repete para que, mim, repete. Padrão de máquina, eu quero entender que tipo de padrão. ó, as máquinas devem ter um padrão. Sim. Criam-se padrões e Aham. depois podem utilizar os padrões, pois somente as máquinas 4, 6, 8 e 12 cores. Hum. E assim acredito que somente a tecnologia pode reverter. Concordo, concordo. Sabe por que concordo? É que o problema disso que ele está falando seria o mundo ideal, entendeu? O que é o Aham, mundo ideal? Ele está falando de G7, por exemplo, de você sim. implementar numa empresa um G7, entendeu? Porque se você passa numa G7, numa ISO 12647, a mesma cor que você imprime aqui, imprime em Fortaleza, imprime na Bahia, imprime no México, na Aí é um Colômbia. sonho, É um né? padrão internacional. Você está Sim. entendendo? Ó, ele está O falando que é isso problema, mesmo. o problema é que nós temos mais uma vez uma coisa que atrapalha um pouco: o substrato barato, né? Ah, O que entendi. é o substrato barato? Por exemplo, eu visitei um cliente lá que ele não chegava numa ISO. Por que ele não chegava numa ISO? Porque ele queria trabalhar com material econômico. E o Hum, branco do material econômico varia muito, entendeu? Nós conseguíamos lá, precisava de um Delta E4, conseguia Delta E18. Ou seja, aí quando você vai para um material desse tipo, né? O material mais, ele é mais custoso e o cara não quer investir. Um Sesc numa 12647, ele aceita pagar aí 100 o metro quadrado, R$ 100 o metro quadrado, entendeu? aham. Mas quanto que está o metro quadrado hoje de um banner? Eu tô por fora disso. Varia muito, mas assim, o preço médio mínimo do mercado é R$ 20, R$ 25 o metro. E isso formula também com o substrato, entendeu? Sim. Entende? Vamos dizer assim, aplicar uma norma, ótimo. Isso é o mundo ideal. Olha, isso reduziria muito esses cabelos brancos que eu tenho hoje. Tá? Imagina. Entendeu? Reduziria muito. Porém, infelizmente,
tem algumas situações que a norma não vai ser alcançada nunca. E quando não se alcança a norma, não se pode fazer nada. Parabéns às empresas que fazem isso, que têm essa consciência, né? E com Uhum. certeza elas estão muito à frente, né, Sim, sim. Marcelo? Marcelo, tem muitas empresas que usam um perfil genérico, coloca Ah, por, e roda. E aí, Marcelo, como é que faz? perfil genérico, tá? O que que é o perfil genérico? Você pegou um perfil, fez para uma aluna XPTO, né? E Uhum. esse perfil você adapta ele para todos os materiais que você tem na empresa, Sim. entendeu? Aí, o que que eu gosto de fazer uma analogia do seguinte: quando você fica adaptando, você fica gastando material tentando achar a cor. O Aham. perfil genérico é como se eu não tivesse o seu RG, Luciana. Aí ele ia começar assim, Luciana, aliás, desculpa, ô Valquíria, meu nome é Valquíria. Ô Andressa, meu nome não é Andressa. Então, vai demorar, não sei qual, uma hora eu acerto. É a mesma coisa que o pessoal faz aí. Uma hora ele Nossa, acerta as cores. Mas meu Deus. aí, até quantas provas de cores foram necessárias para chegar na cor? O perfil ICC nada mais é do documento de identidade do conjunto impressora, tinta carregada, mídia carregada, entendeu? E o modo de produção, entendeu? Uhum. Quanto mais rápido, injeta mais tinta, porque infelizmente é isso, não tem milagre, né? Ou aumenta a quantidade de cabeças de impressão, tanto é que muita gente fala, pô Marcelo, por que eu não consigo vermelho Coca-Cola imprimindo a duas passadas? Entendeu? Depende aí, nós temos que analisar a taxa de pigmento da sua tinta, existem outras coisas. Me lembra um outro caso que eu tive lá em Medellín, tá? Que é um polo têxtil muito interessante. Eu tinha um cliente que tinha dois equipamentos de produção. Eu não vou falar mais nomes de equipamentos, porque senão o pessoal fala assim, pô, você falou daquele equipamento, não falou do meu, entendeu? Aham. É Então complicado vamos isso, lá. né? Então vai o equipamento barbante, né? E ele produzia lá, conseguia chegar na cor do cliente dele, que fazia uniforme para bicicleta, o pessoal que anda de bicicleta, somente em 8 passadas. Ah, E 8 passadas para sublimação é um carro 1.0 com 300 elefantes em cima. Entendeu? É aham. lento, tá? Sim. E ele chamou a gente, tudo lá, falou: Poxa, Marcelo, eu não consigo, meu, tá muito lento. Eu chego na cor, eu vou ter que comprar uma outra máquina, mas mesmo assim eu acho que eu vou precisar de duas máquinas. Bom, Aham. aí chegamos lá, ele trabalhava com um papel de transferência não muito bom, tá? Ele trabalhava com uma tinta que ele comprava lá de fora, lá não sei da onde. Só para você ter uma ideia, o pessoal que vende tinta aí, eu vou falar quanto que ele pagava. Ele pagava $12 o litro, tá? Entendeu? Então, era aquela situação. Bom, fizemos um estudo, colocamos uma tinta razoável lá, que eu não vou falar o nome também para não ter problema, né? Colocamos um papel interessante lá e fizemos um perfil para cada equipamento, igualamos os equipamentos dele, porque você sabe que um equipamento por outro, por mais que seja a mesma marca, mesmo tudo, tem diferenças, então a gente tem que fazer o que nós chamamos da estandarização da cor, né? Uhum. E o que era 8 passadas, a gente conseguiu fazer em 2 passadas. Uau! É. E aí, o pessoal vai me perguntar aí no final: e o bottom Mágica. line? E o custo? E o custo? É. O custo subiu. Infelizmente, o custo subiu. Mas subiu apenas 2 centavos de dólar por metro quadrado. Nossa, é isório. Pela velocidade que ele ganhou de produção e a quantidade de provas de cor, a tinta que ele tinha lá que não fazia verde bandeira. Eu falei assim, pelo amor de Deus, não dá. Nossa, mas Então, vocês fazem um pouco de mágica também, né, Marcela? não, se eu precisasse fazer mágica, eu acertava umas 4 ou 5 cenas aí, Aham. mega cenas, e aí saía retirado do mercado, né? Tem uma pessoa, é o Vinícius Time, e Ô, Vinícius! ele sempre falou para mim que o universo de cores é um universo enorme. Quando a gente começa a estudar cores, é um assunto extremamente vasto, Sim, complexo e sim. apaixonante ao mesmo tempo, né? Uhum. E nós temos um grande problema, né? No nosso monitor, nós vemos um espaço de cor desse tamanho.
E a Aham. impressora trabalha com espaço de cor desse tamanho, uma noz, né? Nossa. E aí essas conversões... Ah, Marcelo, mas eu não consigo ver esse vermelho brilhante na minha impressora. Até explicar que no monitor tem luz, mais cor. E na impressora, quanto mais tinta, não significa ter mais cor. Aí é uma situação complicada, né? Um é aditivo, monitor, e o outro subtrativo. De subter a luz ambiente. Então, é um estudo bem complexo, né? Mas uma coisa é boa. Se você segue o fluxo da convenção ICC, ou implementar qualquer uma dessas que o pessoal da Comajet falou aí, por exemplo, um G7 da vida, uma ISO. É que a ISO é mais chata, o G7 é um pouquinho mais frouxo, né? Frouxo que eu digo é mais real que o mundo da impressão digital, tá? Certo. Eu acredito que melhoraria muito, mas aí iríamos cair numa coisa do preço do material que nós vamos ter que comprar para produzir. Ou o pessoal que vende esse material vai ter que fazer um bom banco por o preço de material econômico. Com certeza. Aí a gente cai em outro problema, né? É química, né? Por exemplo, vamos dizer assim, não é química, é matemática. Por exemplo, tinta muito... Eu sempre falo, né? O pessoal das tintas aí pode confirmar. Tinta muito barata, material muito barato, impressora muito barata. Tudo que é muito barato é complicado, né? Tem, hoje, a concorrência é boa porque ela faz a guerra, vamos dizer assim, de preços, né? Certo. A SAI é uma empresa que, desde o começo, né, ela foi a primeira empresa que colocou um escritório na América Latina. Desde o começo, nós fizemos uma linha de software para o mercado latino de acordo com a condição do mercado latino. Quando eu Aham. comecei na empresa, eles falavam assim, não, tem que vender um software que custa US$ 6.000 na América Latina. Eu falei, pô, Ah. não dá. Por isso que Uhum. nasceu o Photoprint, né? Que era a Uhum. parte de impressão do FlexiPrint, que era o software completo, né? Uhum. Então, nós temos aí uma linha dedicada. A mesma coisa se aplica nós temos uma curva onde nós temos que trabalhar dentro de preço e qualidade, né? Agora, o Uhum. que estiver muito em cima pode ser que seja muito afora da curva e não traga muitos benefícios, e tem muitos que estão muito abaixo da curva, entendeu? Que nem outro dia eu escutei aí de uma impressora que o cliente comprou por nova, por R$ 2.500. Eu falei assim, Nossa, não, nem as cabeças custam isso, amigo. Desculpa, não tem coisa tem. aí. Essa impressora é roubada, então. Essa impressora é roubada. Alguma coisa tem de errado. Todo mundo sabe que existe custos. Tem o É. custo Brasil, né? Para você importar um equipamento, e aí vai, né? Então, aí existem muitos fatores que já não são. Por isso que eu parei, o meu software hoje é na nuvem. Eu não importo mais nada para revender o produto. Ótimo. Excelente. Marcelo, tem um questionamento aqui do Fala. Ângelo 3D. Lu, na Ah, indústria cerâmica não conseguimos fazer esse tipo de padrão. Temos um padrão de impressão e padrões de produtos, mas temos argila como matéria-prima e queima ah. de forno que varia muito. É, Daí, nesse caso, ele não consegue padronizar mesmo, né? isso me lembra um caso de um cliente que faz aqueles painéis de micro-ondas e também de geladeira, sabe? Tudo touch, Aham. tá? Praticamente ele faz tudo digital, menos o branco. O Uhum. branco ele faz por serigrafia e depende de um rapaz lá. Aí o rapaz briga com a mulher, o branco sai mais intenso. Não, olha, foi uma coisa. Aí o que que a gente aconteceu? O que que nós fizemos lá com ele? Ele pegou, conseguiu conversar com o fabricante de uma determinada tinta lá de serigrafia e fez um branco padronizado, que mesmo assim dava algumas variações, mas bem pouco dentro da curva, vamos colocar assim, né? E Uhum. conseguimos. Agora, na cerâmica, a gente precisa fazer um estudo, né? Você pode compartilhar a nossa informação de contato, e Claro, claro, farei isso. eu quero, se ele quiser alguma ajuda nisso aí, eu faria uma análise para ele, porque eu tenho clientes fazendo cerâmica hoje.
tá? Ângela, Mas manda um direct para nós ou para o Marcelo, para a isso. gente poder dar sequência nessa investigação, né? Eu preciso analisar todo o processo, que nem eu analisei lá. O furo que era do nosso amigo Touch, né, do painel Aham, Touch, era o cara da serigrafia. E ele aham, misturava tinta, entendeu? aham, Então ele não tinha uma tinta pronta. Depois que ele aham. passou de uma tinta pronta e normalizada, né, isso é uma coisa boa, aí o negócio foi para frente. Tá abaixo do Delta E10, entendeu? Mais aceitável. Ótimo. Marcelo, me diga uma coisa, e nessa condição que os empresários hoje eles estão com um pouco mais de tempo e poderiam olhar para essas questões que eles nunca têm tempo, estão sempre apagando incêndio, a produção está sempre atolada, não dá para parar, para mudar nada, para fazer nada. Como ver lucro na empresa aplicando um processo de gerenciamento de cores adequado? Na verdade, não somente gerenciamento de cores. Hoje eu tenho uma proposta que o cliente pode aumentar o seu leque de produtos, entendeu? Sem investir em equipamento, entendeu? Hã? Isso aí nós vamos desenvolver um pouco mais para frente. Mas do gerenciamento de cores, primeiro de tudo, ver o que está errado na empresa. Tá? Se faz muita prova de cor, quem trabalha com perfil genérico que falou aí, esse já pode ter certeza que está perdendo dinheiro. Podia estar Certo. economizando tinta e tempo, e mídia também, né? Porque se trabalha com perfil genérico, é tentativa e erro. É eu te chamar de Valquíria, Luciana. Não, Luciana acertei. Entendeu? Tudo isso. E acha que está Entendeu? Essa é a economizando e noção. não colocar o perfil, né? Exatamente. E hoje, existe tanta gente que faz perfil no mercado. Se não tem dinheiro para comprar um espectrofotômetro, pô, tem tanta gente aí. Você vê tanta live do pessoal aí. Tem o Marcola, o Copete, tem o pessoal da Coreia. Tem tanta gente que trabalha nesse mercado da parte de cor que eles podem contratar e E fazer o bons perfil para ele. profissionais. O Marcola, o Exatamente. Copete são ótimos. Exatamente. Tem o pessoal lá, o Rufino, o pessoal todos, né? Todos em geral. Sim. Tem o Cristiano, eu tenho que falar todos os nomes, senão agora eu entro da encrenca. O Pimentel, como que é o nome dele? Cristiano Pimentel, é isso? Eu não Bom, lembro. por isso que eu chamei a minha esposa de Morena durante os primeiros 6 meses, porque trocar o nome da mulher. Não ia dar certo. Então, existem muita gente que faz esse tipo de serviço e também presta assessoria, que fica ali, tipo, a cada X tempo, visita, revisa os equipamentos, para ter esse tipo de controle. Tem custo? Tem, mas eu vou te falar. É um custo que você, com a economia que você vai ter, assimila fácil, fácil. Tá? Ótimo. O Pimentel é Matheus. Ele Matheus! acabou de falar aqui. Obrigada, Matheus. Desculpa, teu nome. Eu estou trabalhando com perfil genérico. Ele está com o perfil genérico. Entendeu? Tem tanta gente aí que faz isso aí. Pô, tem o pessoal lá daquele grupo técnicos também que faz perfil. Tem bastante gente no mercado de perfil hoje. Quanta Sim. gente a gente não formou no mercado de perfil, Luciano? Nossa, muitos. Então, aí Muitos. é só esse pessoal aí. Teve gente que seguiu, teve gente que não seguiu, mas pode ser. Agora, se o cliente quer ter esse mundo dentro da sua empresa e não depender de ninguém, é um investimento. Espectrofotômetro, tá? Tem que ter. Não existe perfil de cor sem espectrofotômetro, desculpa. Tem um pessoalzinho aí que fala, não, não, eu vou aí e resolvo. Eu, sinceramente, tá? É complicado, né? É que nem operar sem usar bisturi, né? Então, Melhor alguma, não. Acho aí não alguma dá. coisa vai acontecer, né? Aham. Então, porque aquilo que eu sempre falo para os meus clientes, gente, você percebeu que eu nunca falo a minha opinião da cor? Eu sempre pergunto para você, porque cor não existe, né? Vamos colocar, cor é uma sensação. Cada um sente a cor de uma maneira distinta, entendeu? E o espectrofotômetro, ele é o cara imparcial que fala e vê e informa. Por isso que eu fiz aquelas ferramentas que eu falei para você, que falam se o cinza tá cinza mesmo, para acabar com a discussão. Uhum. Entendeu? E aí depois a gente vai até nos olhos do cliente, faz o cinza que ele tá, a gente vê que tá verde, mas para ele tá cinza. Na hora que ele produz e entrega para o trabalho para o cliente dele errado,
E aí o cliente devolve e fala assim, pô, Marcelo, eu falei para você que não estava cinza. Aí começa aquela discussão. Então agora nós temos essas imparcialidades, né? Que seria o espectrofotômetro, é um investimento, tá? Vai gastar aí só no espectrofotômetro por volta de uns 15 mil, por aí, entendeu? Uhum. Mas é um investimento que se paga. Se paga. Uhum. Depende da produção da pessoa. Por exemplo, o pessoal de UV, Uhum. eles trabalham com muitos tipos de materiais. Eles tinham que ter um espectrofotômetro sempre na mão, entendeu? Mesmo porque, pergunta para eles aí, quantos compram uma chapa, por exemplo, e a chapa de um lote vem com o mesmo branco do outro? Uhum. Não vem. Não Não. mesmo. Eu fiquei abismado quando eu visitei o pessoal lá da CID, eles me comentaram que para ajustar o branco de um PS, por exemplo, eles gastam quase 1 tonelada de material. E só depois Uau. disso que começam a produzir. Eu não sei o quão verídico é isso, mas eu fiquei assustado com 1 tonelada de material. E deve ser isso mesmo, porque eu vi que tinha telha lá feita com resíduos e aí vai, né? Eles Nossa. aproveitam. Então, hoje, eu mais uma vez insisto, todo mundo que trabalha na cor e quer trabalhar dentro de normas ou até reduzindo o achismo e trabalhando aí do jeito, da maneira do fluxo correto e reduzindo assim as perdas na produção, Uhum. tá? Teria que ter um espectrofotômetro, Ótimo. tá? E aí abrir o leque, né? Hoje, por exemplo, quem tem uma UV Uhum. Que pode, a por exemplo, maioria dos, é, a maioria por do exemplo, pessoal tem. o mercado de embalagem, entendeu? Hoje existem soluções, nós temos soluções também, que é para fazer embalagem com dados variáveis. Pô, é um mercado que pouca gente aí. Outro dia teve um cliente me ligando, pô, Marcelo, você não sabe quem imprime embalagem? Eu falei assim, eu tenho vários clientes. Liguei para quatro, não, eu imprimo placas, alguma coisa, mas embalagem não. Dá licença um pouquinho. Claro. Então, embalagem, displays pop também. Aham. É uma situação que hoje, vamos falar de investimento de software. Hoje, Tá. com menos de R$ 300 por mês, você implementa um software na sua empresa completo para fazer displays, embalagens, móveis de cartão, entendeu? Uhum. O pessoal que tem router, tá? Uhum. Também trabalhar um pouco com a parte 3D. Tem uma router lá com 3 eixos, só que não usa só para cortar. É uma perda de tempo. Muitas vezes a máquina fica parada, você podia botar lá para fazer algum trabalho em 3D, esculpir alguma coisa. O pessoal por exemplo, da decoração, gosta de fazer aquelas texturas para Sim. parede. Sim, é um mercado aí que está decoração muito aberto, né? Por exemplo, hoje, tá vendo essa canjiquinha que está atrás de você? Sim. Dá para simular numa router. Sim. Na Entendeu? router? Na router. Na router. Uau! Dá para simular. É claro que não vai ficar tão natural como a tua, vai ter que ter a pintada. Porque a router não imprime, né? Não pinta. Sim, sim. Aí vem o artista e dá aquela pintadinha e faz um Mas faz efeito. a textura, né? Exatamente. Tijolo. Então, tem muita aplicação que está sendo. Porque hoje o pessoal vai muito pelo aquilo que dá dinheiro. Entendeu? Sim. Vou fazer banner, vou fazer sublimação, que é o grande boom do mercado. Eu vou fazer. Né? Só que aí as outras áreas estão ficando sem gente fazendo e essas pessoas estão fazendo preço que for, entendeu? Porque eles são únicos, vamos colocar assim. Nossa, Entendeu? excelentes dicas, Marcelo. Entendeu? Porque Por são exemplo, nichos, oportunidades, e já tá com a máquina ali, tá com tudo na mão. exatamente. Por exemplo, a parte de textura. Faz uma pesquisa. Eu quero uma textura personalizada com. Não vou falar de time. Dessa vez eu não vou falar de time. O problema é difícil não falar de time. Vamos lá. Com o Vai, símbolo fala. do Piraporinha e do Paysandu lá. Isso. Entendeu? O time que só eu conheço. Entendeu? O pessoal quer uma porta com essa gravura, né? Com essa Aham. gravação esculpida. Gente, tá aí. É só fazer com uma router. E é rápido, entendeu? E tem gente que cobra. Vou te falar,
vou dar só um susto no pessoal. Eu não vou nem falar em valores aqui. O pessoal que faz piso de madeira com o Uhum. escudo da família. Ah, Eu quero que cada um aí faça uma pesquisa de quanto custa um metro quadrado. nossa, deve ser alto. Só Tem faz, maior lucratividade, tem valor agregado, não precisa brigar com ninguém. exatamente. Sabe o que é escudo, né, da família? É aquele, Sim, tipo, um não tem... brasão, né? É, o brasão, exatamente. Estava procurando a palavra. Nossa, isso aí é marcheteria que se faz com uma halter. Só vai, Olha. ele pega, tira a medição quadrada do ambiente, Uhum. corta lá o escudo no meio, que aquilo lá faz o halter, a halter, né? E o resto é montagem. Só montagem. Acabou. E o que ele cobra é alto. Sim. Faz a E, pesquisa depois para ver. e é o tipo de material que tem um ticket médio alto de venda. Então, ele não precisa de tantos clientes, ele trabalha mais tranquilo, com uma equipe menor. Sim. Então, aí vai, por exemplo, é, roupa de boneca. O pessoal de Uhum. sublimação aí fica se matando com outras marcas grandes. Hoje, pessoal, outro dia eu vi o mercado de roupa de boneca, Olha, sabe? Personalizada. É sublimação, gente. é. Entendeu? Fazer a roupinha lá, a criança desenha lá, tudo, o pessoal lá, vai lá e sublima. Entendeu? Tá certo que isso eu não vi no Brasil, tá? Eu vi em outro país, tá? Foi no Panamá ou na... Foi no Panamá? Não lembro. Bom, eu só sei que era a Mas é uma pessoa... dica ótima. Por exemplo, ele entra lá e a pessoa mais ou menos dá uma ideia de roupa que ele quer fazer para a filha dele, a boneca da filha dele. Também, eu não sabia, mas existem bonecas para pessoas maiores. Mulheres que É gostam mesmo? de ter boneca de porcelana com uma roupa. Então, é um mercado que, Nossa! pelo menos aqui no Brasil, eu nunca vi. Não, não é explorado, né? Entendeu? Uma boneca para pessoas assim, tipo, vai. Pessoa que curte boneca. Uma mulher, aí vai, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente eu nunca imaginava ver e eu vi. Não. Quantas ideias que podem surgir, né? E as máquinas estão ali, paradas nesse momento. Exatamente. Outro O dia eu Rick... estava imprimindo aqui um teste para um cliente, era roupinha de boneca. É! Tava aqui na sublimação aqui. Uau! Nossa, que legal! Um mercado diferente. Até o mercado, acho que de pet dá para fazer isso, né? Roupinha de Pet também, cachorro, que é pet uma também tendência, pode né? fazer. E, pô, que nem o Que daí pessoal tem gosta de valor colocar agregado, no que quem é couro. apaixonado pelo cachorro paga o valor que quiser na roupa. Não, sabe o que eu vi outro dia? Você me lembrou e agora eu fiz. Você vai me lembrando, eu vou fazendo as coisas malucas que eu vejo por aí, né? O pessoal que faz a caminha do cachorro em couro personalizado. Entendeu? Uau! Aham. Então, hoje tem um material que você sublima no couro também. Entendeu? E aí Ah, você faz a foto do cachorro, o nome do cachorro, ou faz um monte de ossinho. Também vai. quanto vale a percepção de valor da dona do cachorro por esse material? Ela não tem parâmetro de preço, Não, não. né? É, Claro, não precisa explorar, mas não precisa jogar teu lucro lá embaixo para poder sobreviver, né? exatamente. E é um mercado gigante e em expansão. Uhum. Até eu arrumei um cachorro nessa quarentena, Marcelo. Sério? Sério, eu nunca imaginei ter um cachorro. Confesso que arrumei um cachorrinho. Tô apaixonada. É. Olha, a coisa mais esquisita que eu vi até hoje, mas isso foi antes da época dos tablets e dos celulares smartphone, é do papel higiênico impresso com informações, notícias. Aí você tá lá no Nossa, banheiro e vai lendo. nossa, esse. Isso aí foi acho que em 1997 que eu vi, tá? Uau, nossa. Povo é Mas é uma criativo, ideia. hein? É uma ideia. Marcelo, Ricardo Aurélio 3. O mercado de Ah, decoração está muito aberto, tanto para o V como o látex. Tenho alguns clientes aqui na Bahia que estão mudando o foco
pois cobram o triplo do valor que se cobram na comunicação visual. É bem isso mesmo. Então vamos Então, mais um eu estava pouquinho? falando. Pessoal, sabe essa ferramenta de rapport que o pessoal usa para o têxtil, que é para fazer Sim. a duplicação das estampas? O pessoal Aham. está usando papel de parede, Uau. entendeu? Então, é aquela tecnologia, a mesma tecnologia, só que para fins distintos, entendeu? Cortes especiais e decorações de ambiente feitas com vinil e impressão digital, entendeu? Uhum. O cara vai lá, pinta a parede de branco, entendeu? E aplica um corte de contorno, uns vinis, os clip arts, uns vinis aí direto, e aí vai. Os papéis de parede que estão bem em alta, personalizados, né? Até eu Isso, papel participei de de uma parede, live essa né? semana de papel de Papel de parede parede. personalizado. Exatamente. Então, é aquele negócio. É a mesma ferramenta do software, por exemplo, né? Só que atende o mercado de comunicação visual, atende o mercado da impressão digital têxtil e atende o pessoal da parte de papel de parede também. Nossa, ótimo. Perfeito. E aí É vamos. muita ideia boa. Marcelo, e como que eles podem ganhar mais lucratividade com uma ferramenta certa? É que nem a gente fala nos treinamentos, quando você dá aquele curso de padronização para utilizar em todos os equipamentos. Eu acho aquilo muito legal. Se você puder comentar sobre É, isso. Muita gente não a única sabe coisa disso. ruim, a única coisa ruim, Luciana, que eu vi no curso é que o pessoal esqueceu do hardware, né? Isso foi uma coisa que, tipo assim, né? O pessoal ia lá, padronizava, a gente ensinava, padronizava todas as máquinas, né? Só que Aham, deixava, vamos lá, deixava todas as máquinas imprimindo a mesma cor e a intenção seria que todas as máquinas produzissem juntos, né? aham. Aí o que acontecia? Botava uma máquina só para produzir, ou uma ou outra, e o que acontecia? Com o uso da máquina, aquela máquina ia ficando mais cansada, de uma maneira não técnica de falar, e depois saía fora da curva das demais. Ou seja, Hum, despadronizava pelo uso. É a mesma coisa entendi. que você pegar dois carros, colocar 4 pneus novos e andar só com esse. Aí você quer que o outro tenha o mesmo uso do pneu desse? Não, não dá. Não dá, entendeu? Então, isso aí é uma coisa. Quando a gente E faz como é que padronização, faz? hã? E como é que faz? Quando a gente faz padronização, tem que botar todas as máquinas para produzir. Ponto. Entendeu? Tá. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Agora, se o cliente não tem, vamos dizer assim, Se ele ele não tem não tem volume em um dos o equipamentos. volume para isso, aí o que ele tem que fazer? Ele tem que ver a produção dele. Se ele não tem volume para todas as máquinas trabalhar, vai com sublimação, mas ele tem a máquina lá que também pode trabalhar com solvente, por que ele não vai lá e converte aquela máquina para o solvente e começa a fazer alguns trabalhos diferenciados, entendeu? Como transfer. Transfer se imprime em solvente, coloca na película e passa uma camiseta, Sim. entendeu? Então, é uma aplicação. Então, essas são as situações. A primeira coisa que eu sempre falo, você na sua produção, você tem todos os equipamentos que você precisa ou não? Você está super estimado ou com baixa? Entendeu? Tem muita gente, por exemplo, que comprou, 5, 6 máquinas e tem 3 paradas. Perda. Concorda comigo? Então, até eu vi uma coisa do Cortella, eu adoro aquele cara lá, o Cortella, sabe qual que é, né? Sei. Aquele Aham. filósofo, Eu gosto né? dele. Aham. Então, ele tem uma coisa que ele ensina, né? Que ele coloca lá na lista dele os porquês, tudo. E, tipo, se tem muita explicação para uma determinada coisa, significa que você não precisa daquela coisa. Entendeu? Então, é melhor você Ótimo. desfazer. É ótimo. Então, buscar novos mercados e também buscar coisas diferenciadas, né, gente? O pessoal não é só imprimir, 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 ou cortar, 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 gravar, gravar, gravar. Teve alguém que teve a loucura e falou assim, pô, será que eu consigo fazer, por exemplo, alguém com certeza viu que fazer uma parede de canjiquinha pode demorar aí 3, 4 semanas, não é? É. É. Dá um Agora, se a trabalhão pessoa... lascado. Exatamente, porque tem que encaixar pedra por pedra.
E se eu vier com módulos já feitos de canjiquinha, né? Ou se eu vier já com uma gravação em painéis simulando uma canjiquinha, entendeu? Perfeito. Uhum. Então, tem que começar a questionar o que existe hoje, entendeu? Da mesma forma que você tem que questionar hoje o modo que você reproduz cor na sua empresa, tá? E almejar o lucro, tá? Você tem que questionar o que você faz na sua empresa e o que poderia melhor, entendeu? E a parte de Perfeito. cor, eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Você reduzindo as perdas e as tentativas já é uma economia muito grande e uma lucratividade, e você pode trazer mais, atender mais clientes porque você vai ter mais tempo para produzir, porque você não vai ficar tentando tantas vezes descobrir o nome da pessoa, né? Entendeu? Verdade. Até o tempo do operador, tudo é caro, é um tempo muito caro, né? Agora imagina uma coisa. Vamos colocar a situação. A pessoa vai lá, voltou da quarentena, encheu a máquina, fez um pump-up na tinta e botou para produzir. E nem se atentou à cor, não avaliou se o equipamento está soltando, não fez nenhum teste de cor, vamos colocar assim, e trabalha, como o nosso amigo falou aí, com um perfil genérico. Genérico. Com certeza ele vai ter. Se o cliente dele não for um cliente, vamos dizer assim, que se preocupa com o tema de cor, ele vai aceitar a arte, acabou, imprimiu, foi, né? Agora, se ele é um cliente, aquele cliente que avalia e, tipo, vamos dizer assim, é chato com a cor, não ia usar esse nome, né? Mas é aquele cliente que avalia, ele quer a cor exata que foi produzida anteriormente, ele vai perder muito material impresso que ele vai ter que reimprimir para não perder o cliente. Olha a perda de material aí, olha a perda de dinheiro aí. O que era lucro vai virar prejuízo, concorda comigo? Com certeza. Sem dúvida. Existem clientes finais, quando eu falo, que almejam fidelidade de cor, e tem outros que almejam imprimir bonito. O imprimir bonito, geralmente, quando você imprime bonito, acabou, não tem problema. E esse pessoal do imprimir bonito é que geralmente quer preço barato, né? Aham. Geralmente esse. Agora, o pessoal que almeja a fidelidade de cor, geralmente eles não querem tanto preço, eles até pagam um pouco mais, mas pelo fato de você garantir que você vai manter a cor da sua empresa, da empresa dele, que ele não vai ter que ficar revisando lote por lote de impressão. E é aí que você começa a ganhar dinheiro. A hora que você tem a sua produção controlada, você consegue, da base da pirâmide, que é o pessoal do imprimir bonito, e ir para um pessoal mais acima da pirâmide, que paga um pouquinho mais, paga mais, entendeu? E você tem um melhor retorno e ganha mais, certo? Sim, certo. Com certeza. E em menos tempo, né? E economiza É, de vários lados também, né? é aquele negócio. Hoje, por exemplo, o pessoal aí está desenvolvendo vários padrões de mercado para entrar nesse mundo mesmo, tá? Graças a Deus, Uhum. essa Covid-19 aí serviu para fazer a parte da evolução. Sim. O Benucci Soluções Técnicas está falando hoje poucas empresas exigem Ah, fidelidade, a maioria quer cores vivas. o imprimir Infelizmente, o nosso bonito, mercado já exigiu qualidade, né? né? É o famoso imprimir bonito. Esse imprimir bonito é aquele negócio. Você também consegue imprimir bonito usando menos tinta. E economiza tinta também aí, né? Sim, Entendeu? Tem o pessoal que lava de tinta a impressão, mas vou te falar, é muita tinta na qual você poderia, com uma carga, chegar na mesma cor, entendeu? E economizar tinta e usar esse markup aí para outras coisas, né? com certeza. Aham. Então, nossa, são várias coisas que dá para juntar para eles pensarem nesse momento para poder ganhar eficiência na retomada do mercado. Ao teu Exato. ver, quando vai ser a retomada do mercado, Marcelo? Olha, aí que tá, né? E, sinceramente, eu sei lá, meu. Vou ser bem sincero, eu tenho até medo de chutar alguma coisa, porque
além da pandemia e as questões vamos dizer assim, da segurança, tudo, eu percebo que existe uma briga política nessa história. É verdade. Eu falei que eu não ia falar de política, mas existe uma briga política por trás dessa história, que um quer falar que... Um quer ser do salvador da pátria da É situação. isso. E isso aí eu acho que não dá para prever. Infelizmente, o que eu previa que ia ser agora, lá pelo dia 11, eu acho que maio é um mês que ainda vai se estender. Na minha opinião, o povo vai fazer diferente. O povo vai se cuidar e vai começar a ir para trabalhar, porque todo mundo precisa trabalhar, certo? Saco vazio não para em pé, entendeu? Sim. Porém, com a segurança da máscara, das luvas. Daqui a pouco vai faltar luva no mercado, você vai ver. Das luvas, aquela luvinha lá, tudo, né? E trabalhar com a questão da segurança, porque precisam, entendeu? Uhum. Esse é o ponto que eu vejo. Agora, quando que... Porque o vírus, a gente já viu. Você viu que lá na China agora começou a voltar as coisas devagar, tá? Pelo menos eu tenho escritório na China, né? Tenho dois, na verdade, né? Da SAI lá, né? Um atende a parte norte, outro atende a parte sul. Não sei se é mais ou menos assim, mas é o que eles falam pra gente, né? E eles já estão visitando as fábricas, tudo, né? Claro, mantendo uma distância das pessoas, tudo. E as coisas estão voltando, estou vendo o faturamento aumentar e nós vamos ter que aplicar esse conceito. A China começou a encrenca lá quando que foi? Quando que Fevereiro. Fevereiro. Foi mais ou menos Isso. fevereiro, né? Eu acho que a gente vai... Eu acho que, na minha opinião, que a partir de junho nós começamos forte aí com tudo, tá? Assim, Deus abençoe. junho, tá? Mas Tá. tem a situação lá da briga dos políticos lá, que um quer ser o salvador da pátria e o outro também, né? Então, É verdade. a gente nunca sabe. Falou que vai aplicar multa para quem estiver na rua. Aí entram as coisas, as variáveis que não estão sob o nosso controle. Aí tudo que eu vou falar é simplesmente uma mera ideia, assim, uma sugestão, né? Sim, com certeza. Eu fico pensando, Marcelo, que no segundo semestre, como as feiras foram todas para o segundo semestre, né? E juntou com as que já estavam no calendário, elas vão acabar se juntando. Eu acho que a comunicação visual vai estar bastante fortalecida, né? Eu estava conversando com o Francisco hoje sobre isso, com o nosso professor, que até está na live agora. E juntando tudo isso, com a retomada do mercado, porque o comércio precisa da comunicação visual também para retomar, né? Então as empresas de comunicação visual não vão quebrar, elas vão seguir em frente, né? E outra coisa, uma coisa que todo mundo tem que migrar, e é uma realidade hoje, é o digital, né? Hoje, Sim. vendas online está acontecendo, tá? Hoje tem muitas empresas amigas aí que trabalham comigo em parcerias aqui no software e tudo, e falando que colocaram a venda de adesivos, banners online. Você pede, manda arte. A própria SAI desenvolveu um aplicativo onde o cliente cria arte e manda diretamente para o operador do equipamento, assim, para o cliente, vamos colocar assim, o cliente do cliente dele faz a arte, tá? E aí manda a arte para o meu cliente, que é o que comprou o software da gente, né? O que foi o nosso cliente final, e produz. E ele já não gasta tanto dinheiro com o designer. Entendeu? Nossa, ótimo. Exatamente, isso chama-se Sketch, é o Sai Sketch. É uma ferramenta gratuita. É tipo um web to print. Hã? É tipo um web to print, não é? Exatamente, mais ou menos assim. Só que tem não é simplesmente vai lá e imprime. Tem ainda uma questão de aprovação, tudo, né? Isso tá no meu canal do YouTube lá. Você vê as ferramentas para desenvolvimento de negócios. Tem dois vídeos lá sobre isso. Nossa, muito bom. Até é bom a gente colocar depois esses links, se você puder passar, para o pessoal. Até essa live que a gente está fazendo e a anterior também, elas vão para o nosso canal no YouTube e vão ficar lá gravadas.
Então eles vão Legal, ter acesso a tudo isso, a esse material, porque eu sei que eles legal. vão querer, isso é bem importante. Uhum. Então, nós temos algumas ferramentas. Pessoal que não tem CRM, nós criamos um CRM. Temos o Sidekick também, que ajuda os nossos clientes desde o orçamento até a produção final. Então, nós também Olha, estamos ajudando os nossos clientes a produzir mais, entendeu? E tudo formatado para aquele conceito da SAI. Tudo sempre amigável. O da nossa empresa é de amigável. nossa, que bacana! E daí todos os teus clientes estão tendo acesso a poder utilizar essas ferramentas. Exatamente. Eu vou lançar umas promoções semana que vem que vão incluir essas ferramentas, tá? Aí, isso aí depois deixa eu formatar com os meus superiores, né? Porque eu quero fazer uma coisa legal para ajudar os clientes, principalmente nesse primeiro estágio de volta, né? Vamos colocar assim, um estágio de voltar à produção. Ótimo, perfeito. Marcelo, então, você tem mais alguma consideração? O que que você quer comentar com ele? Vamos dar as palavras finais, então. É com você, meu amigo. Aquele negócio, gente, uma coisa que você colocou aqui, ganho de eficiência no mercado pós-crise, né? Uma questão que eu sempre levo em consideração, mesmo quando nós estamos uma condição que nós estamos bem, nós temos que nos perguntar sempre, o que nós podemos melhorar? Sempre, sempre. Porque sempre alguma coisa nós podemos melhorar dentro da nossa produção, dentro da nossa empresa no geral, entendeu? São pequenas coisas que no final formam uma situação. Eu me lembro de uma situação que agora, desculpa, eu vou estender um pouco mais, mas, Claro, por vamos. exemplo, um cliente Ótimo. meu que falou assim, eu estava com a minha produção lá, estava contente lá, tudo, né? Mas eu via que meus funcionários sempre estavam com a cara amarrada, né? Sempre assim. Ele falou assim, vamos ver o que acontece, eu vou tentar deixar eles mais felizes, né? E Uhum. sexta-feira ele propõe um tipo de um happy hour, onde eles vão dançar, comer churrasco, essas coisas. Sem brincadeira. Ele não aumentou o salário, só fez isso. A produção dele aumentou em 22%. Uau! Só pelo fazer o que ele chama lá de cheer up, né? Então, nós Uhum. temos que também ver o lado da força humana da nossa empresa. Não é somente investir em máquina, investir. Então, eles pegaram e fizeram lá ele chama de oba-oba. Eu estou tentando buscar a palavra. Eu fiz um oba-oba lá e você sabe que o pessoal começou a trabalhar mais contente e começou a Olha produzir só. mais. O pessoal da costura fazia não sei quantas camisas, agora faz mais camisas, não sei o que, não sei o que lá. Aquele esforço, né? Vamos dizer assim, né? O pessoal trabalhando contente produz mais sempre, né? Então, eu sempre tenho que perguntar, por exemplo, o software é uma coisa que está sempre em pleno desenvolvimento. Não existe um Uhum. software futuro, entendeu? Sim, Tanto é que a cada 6 meses eu tô com uma coisa nova, alguma coisa nova. Agora, sim. nessa vez, praticamente eu não tô com uma coisa nova, eu tô com mais de 20 coisas novas, por causa que eu tive Uau! tempo de desenvolver mais. Então, aí vai. Sempre, não pode se encostar, opa, tô ganhando o X, tá ótimo, mas não ser também aquela coisa, mas pegar e falar assim, o que eu poderia melhorar na minha empresa, por exemplo, na gestão da cor, no gerenciamento de cor para economizar material, olhar lá no lixo quanto que você desperdiça de material, entendeu? Uhum. Então, aí vai. Tem a força humana, a força... Bom, existem muitos parâmetros para avaliar. E a pergunta inicial é sempre o que eu posso fazer melhor, tá Nossa, bom? sensacional. Muito bem. O Benucci acabou de comentar aqui, ele falou Ah, bem colocado, Marcelo, muitos empresários investindo em equipamentos caros e pouco investimento em treinamento para os seus operadores. É lastimável isso. é. Por isso que a gente está sempre aí falando de treinamento, eu e você, né, Luciana? Eu Sempre. também vou começar a fazer treinamentos aqui no nosso laboratório, vou fazer Muito bem. treinamentos web também, e aí vai, né? Por enquanto eu vou fazer só treinamento web, né? Porque eu não posso chamar ninguém para cá, né? Então, Aham.
que vem eu já vou começar com vetorização. Tá? Muito bom! Vetorização, a parte de corte mesmo, vou começar lá de baixo, né? Não sei se você sabe, o nome da nossa empresa é SAI, porque é Scan Vac Amable International, né? Aí ficou pronto. O Scan é de escaneamento, VEC de vectorização e Amable de amigável, entendeu? Olha! Esse é o conceito. Então nós vamos falar sobre vetorização, vamos falar sobre vetorização preto e branco e colorida e também color trapping, coisas de recorte, tá? E a cada semana nós vamos estar fazendo alguma coisa nova de treinamento, porque, infelizmente, as pessoas recebem um software nosso, e até da concorrência, mas eles não usam nem 1% daquilo que ele é capaz de fazer. Tá? Algumas empresas usam bastante. Tá? Agora, outras empresas não usam só para imprimir. Eu panelizo e mando imprimir. E cortou. Tá cortando. Aí, voltou. Travou. O pessoal tá travado. Travou. Você tá me ouvindo? Tem áudio? Nada. Sem áudio, totalmente sem áudio. E agora? Sem áudio, sem áudio, sem áudio. Vou tirar, colocar você. Pessoal, só eu. Lu sem áudio. O meu áudio voltou. Oi, Brito, tudo bem? Brito, Marcos. Só o seu, Luciano. O meu tá. Então eu vou pôr ele de volta. Obrigada. Vamos lá. Ô, André! Oi, André! Oi! Aí. Eu tô achando Agora que o pessoal deu. do Instagram tá falando, já deu, hein? Chega disso. Mas também, a gente já fez 1h30 de live. Mas é que o papo é muito bom, tem muita coisa para falar, né? Nossa, um prazer falar com você, Marcelo. Muito obrigada mesmo. Você quer concluir, por favor? Não, eu praticamente eu só quero falar para todos que uma coisa que eu sempre falo, primeiro de tudo, né? Quando nós voltarmos a trabalhar, né? Nós temos que voltar e começar a buscar primeiro os negócios aqui do Brasil, entendeu? Da sua região, para tipo ajudar as pessoas, né? A voltarem a trabalhar, né? Depois ir para as demais regiões, né? Se, claro, eu não tenho fornecedor de material aqui em São Paulo, tem que buscar lá no Sul. Ok, não tem jeito, mas algumas coisas que você puder trazer da sua região local, porque todos vão estar afetados pela baixa demanda, né? Sim. E eles vão precisar de demanda para começar, para não demitir, para manter, entendeu? Só toma cuidado aí, que tem muito banco oferecendo os créditos aí com 6 meses para pagar, mas a taxa de juros escondida está muito alta. Sim, verdade. Entendeu? Isso é outra coisa, né? E a SAI é uma empresa da qual eu faço parte há muito tempo. A primeira empresa que abriu uma filial na América Latina. E a função dessa filial é ajudar vocês em tudo que vocês precisarem, tá? O nosso suporte técnico, ele trabalha de uma maneira diferenciada e até às 9 horas da noite vocês vão encontrar a gente para responder suporte, tá? Olha. Então, eu tenho orgulho de falar que por software não existe nenhuma máquina parada, mas eu não tenho acesso a todo mundo. Se você tem uma máquina com um software com problema, entre em contato com a gente. Por essa razão que eu coloquei um botão bem grande de suporte dentro do software. É só clicar aquele botão que a gente recebe um chamado de vocês.
tá bom? E é isso. Basicamente, nós temos uma linha desenvolvida para o público latino e eu vou continuar trabalhando dessa forma, mais para o nosso público do que seguindo as normas que são aplicadas fora do Brasil, porque isso é fato. Por exemplo, vai lá nos Estados Unidos e pede um FlexiPrint Ultimate. A pessoa vai virar e falar, o que é isso? Não existe aqui isso, entendeu? Porque são softwares que eu faço dedicado para o mercado latino-americano. Nossa, incrível o teu trabalho, Marcelo. Muito obrigada por tudo que você acrescenta para as pessoas, para esses empresários, para o mercado que a gente ama tanto. Gratidão. Opa. Muito sucesso, Deus te abençoe. Não, amém, obrigado. E muito obrigada por estar conosco, dá um beijão na Vanessa, no teu pequeno, tão lindo que ele tá, que a gente médio, vê no Facebook. Não tá mais tão pequeno, ele tá médio. É mesmo? Cresce muito rápido, né? Pessoal, muito obrigada por estar conosco hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, manda direct para o Marcelo ou para mim que eu repasso para ele. A gente está à disposição. Muito obrigada, pessoal. Boa noite e até a próxima live. Obrigadão, Marcelo. Tchau. Obrigado a vocês.